E hoje nós vamos falar acerca de preparados para ver. Quantos é que estão preparados para ver? E eu quero começar por falar acerca de uma experiência que foi feita há cerca de 20 anos atrás. E eles escolheram então 2 grupos de pessoas. Um grupo eram americanos, todos eles universitários, tinham entrado na universidade todos eles com uma bolsa de estudo por causa de serem atletas, e eles foram nascidos e criados nos Estados Unidos. O outro grupo, eles foram ao México e escolheram um grupo de pessoas de uma zona rural onde as pessoas são aficionadas por touradas. Então nós temos 2 nascidos e criados no México, nunca tinham saído lá. Então nós temos 2 grupos completamente distintos e cada pessoa, um grupo no México e o outro grupo nos Estados Unidos, recebeu uma destas maquinetas. Que, por acaso, eu também tinha lá em casa e disse, olha, que vão até dar para mostrar aos irmãos que máquina é que eu estou a falar. E então o que é que aconteceu? De um lado, que aqui, não é, nós pomos assim, de um lado eles passaram o filme de um jogo de beisebol. Do outro lado, eles passaram um filme de uma tourada. O que é que vocês acham que acontece quando nós vemos 2 filmes em simultâneo? A gente pensa, olha, dá para ver os 2. Não. Os americanos só viram o beisebol, os mexicanos só viram a tourada. Os 2 estavam a passar em simultâneo, um de um lado, outro do outro. E tanto aqueles quantos receberam o filme do lado direito, no México houve uns que puseram a tourada à direita e outros à esquerda. Do lado dos Estados Unidos eles também fizeram isso, que era para a pessoa não dizer, não, é porque foi tudo no mesmo olho. Não, eles fizeram a coisa como deve ser. Os mexicanos só viram a tourada. Os americanos só viram o beisebol. Então, na realidade, nós só vemos aquilo que estamos acostumados a ver. E isso é um problema de todo tamanho. Assustaram-se ou não assustaram-se com o que é que aconteceu no final da experiência, o que eles viram? Então, nós em Deus, o Senhor Jesus criou-nos com uma visão natural. Nós temos todos 2 olhinhos, amém, glória a Deus, aleluia. Mas Deus também nos criou com uma visão espiritual. E agora a nossa pergunta, podes passar, é qual é que é o nosso olho dominante? O que é que nós andamos a ver? O que é natural ou o que é espiritual? Porque pela experiência que foi feita, não dá para ver os 2. Eu não posso ser natural e espiritual ao mesmo tempo. Ou eu vejo as coisas do prisma humano, ou eu vejo as coisas pelo prisma de Deus. Ou eu vejo na perspectiva terrena, ou eu vejo na perspectiva divina. E nós precisamos de estarmos preparados para ver na perspectiva certa. Hoje, há muita gente que tem dificuldade em ver o que é mais importante. Se o mais importante é o ser ou se o mais importante é o ter. Hoje, e o Senhor Jesus ele já dizia isso, que todos nós iríamos ter que fazer uma grande decisão na vida, que era se iríamos olhar para Deus ou olhar para as riquezas. Se iríamos olhar para o que nós somos em Deus ou para o que nós conseguimos ter em Deus. E hoje, muitas das vezes, as pessoas vêm até Cristo não porque precisam de se arrepender, porque estão cansadas e oprimidas, porque precisam da paz interior, porque precisam de Deus na vida delas,
mas elas vêm e dizem, porque eu ouvi dizer que uma oraçãozinha abre portas para eu sair daqui com os bolsos mais cheios, para eu arranjar uma promoção de trabalho. Nós até conseguimos pegar nas coisas que Deus veio para nos abençoar, e Ele abençoa-nos com trabalho e com promoções e com crescimento financeiro. Mas se o nosso relacionamento com Deus é por causa daquilo que nós possamos vir a ter e não por causa daquilo que nós podemos ser em Deus, nós estamos a olhar com a visão errada. Outra coisa muito importante, se nós estamos preocupados com o nosso caráter ou se nós estamos preocupados com a nossa reputação. Eu estou preocupada com o que Deus diz acerca de mim ou eu estou preocupada com o que os outros dizem acerca de mim? Eu, diante do Senhor, o Senhor não me vai julgar pela minha reputação. Oh, Rita, tu tiveste tão poucos seguidores lá no Facebook, quase ninguém gostava de ti no Instagram. Coisinha má. Não, Ele não vai, a reputação para o Senhor, Ele não vai ligar nenhuma. Mas Ele vai falar connosco acerca da nossa santidade, o nosso caráter, aquilo que nós deixamos o Espírito Santo transformar nas nossas vidas. E nós muitas das vezes estamos mais preocupados com os que lá de fora dizem e esquecemos com o que é que os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais dizem acerca de nós. Eles conhecem o nosso caráter. Aqueles que moram connosco conhecem o nosso caráter. E sabem onde é que nós precisamos de transformação. Os que estão lá fora conhecem a nossa reputação, as nossas fotografias, aquilo que nós queremos passar. E nós precisamos de perguntar a Deus, será que eu estou a ver isto com a visão errada? Qual é o meu olho dominante? E há uma maneira muito fácil de nós sabermos qual é o nosso olho dominante. Eu fiz esta experiência, já sei que o meu olho dominante é o esquerdo. Então, como é que a gente descobre? A gente olha para qualquer coisa mais ou menos a 3 metros de distância. Então, eu vou olhar agora aqui para este telemóvel. E eu vou fazer um triângulo com as minhas mãos, com os meus 2 olhos abertos. Vocês podem experimentar. Escolham aí qualquer coisa, uma cabeça que esteja mais ou menos a 3 metros de distância. Então, vocês vão com os 2 olhos abertos colocar, neste caso, o telemóvel bem no centro das minhas mãos. Estão as duas, tudo aberto. Agora fecha um olho. Agora fecha o outro. Houve algum que deixou simplesmente de ver o objeto? Incrível, não é? Então, quantos é que têm o olho direito dominante? Quantos é que têm o olho esquerdo? É incrível como de repente há um olho que não viu o objeto, mas ele está lá. E nós às vezes precisamos nos perguntar, Deus, eu estou a ver as coisas de uma maneira natural ou eu estou a ver as coisas de uma maneira espiritual? Porque se nós estivermos a ver as coisas da maneira natural, Deus está a trabalhar na nossa vida, a fazer milagres e a gente passa e não vê. É incrível como há pessoas que se queixam, nem eu sei de quê. Eu às vezes ouço umas queixas que eu digo assim, meu Deus, esta pessoa, sabe? Olha, há umas esposas que se queixam dos maridos que eu fico assim, ela não sabe nada. Ela tem um marido tão bom. Tipo assim, coisinhas que ela se queixa que fica assim. Tipo, hã? A gente às vezes, nós estamos a olhar com o olho completamente errado. Na realidade, nós precisamos dizer, Senhor, que a minha visão espiritual seja dominante sobrenatural. Porque todos nós temos um olho dominante e a gente precisa de saber qual é. Quando eu olho para uma circunstância, eu vejo um problema muito grande ou eu vejo o Deus que vai resolver o problema. Eu vejo meio copo cheio
ou eu vejo o meio copo, e agora até nesta fotografia, o meio copo vazio é maior do que o meio copo cheio. O meio copo vazio tem mais líquido que o meio copo cheio. Mas porque a pessoa do meio copo vazio está a olhar com a visão errada, ela está triste, está desapontada, está lá embaixo. O outro até tem menos, mas está bem com a vida. Então nós não precisamos de pedir a Deus para mudar tudo de fora. Muitas das vezes a única coisa que a gente precisa de pedir a Deus é: Senhor, muda a maneira como eu estou a ver. Eu não quero mais olhar da maneira natural. Eu quero olhar da maneira espiritual. É tão fácil ver isto quando foi o povo de Israel para entrar na terra prometida. Quando eles olharam com o olhar natural, eles viram gigantes e viram cidades fortificadas. 40 anos se passaram e a nova geração sabia ver com a visão espiritual. E eles olharam uma terra que era boa, que o povo tremia de medo deles, e aquela era a terra que Deus lhes tinha dado. Então, não mudou nada externamente falando, mas mudou tudo internamente falando. Olhem só o que é que Jesus disse aos seus discípulos. Está lá em Lucas 11:34, diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Olho bom, olho mau, isto tem a ver como é que, não é se um olho é mais bonito ou mais feio, é como é que ele está a ver. Se nós olharmos de uma maneira, tudo em nós vai ser luz. Se nós olharmos de outra maneira, tudo em nós será trevas. Põe a fotografia anterior acerca de sacrifício e privilégio. Quando nós lemos a Bíblia, é um sacrifício ou é um privilégio? Para ti orar, é um sacrifício ou é um privilégio? Para ti acordar cedo para vir à igreja no domingo e não ires à praia, é um sacrifício ou é um privilégio? Vou-vos dizer, vai sempre ser um sacrifício, se eu olhar do lado natural. Mas se eu olhar da maneira espiritual, eu vou ver que é um privilégio. E eu vou ver, opa, eu posso entrar na presença de Deus, eu posso ouvir a voz do Senhor, eu posso falar com Ele, Ele fala comigo, eu posso crescer em Deus, eu não preciso ficar sempre da mesma maneira, eu tenho liberdade de me encontrar com os meus irmãos. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso. Porém, se os meus olhos forem maus, a minha vida viverá nas trevas. Esta semana estava a falar com uma pessoa e ela começou a conversa dizendo, muito feliz, que tinha sido perdoada uma dívida de 1.500 euros. Passados uns momentos, ela falou, mas eu recebi menos 400 este mês. E ficou a chorar pelos 400. Se eu fizer a conta, ela teve um lucro de 1.100. Mas no final ela chorou. Porque ela recebeu menos 400 euros do que estava à espera. Eu fiquei assim, eu voltei a dizer, mas não é, recebeste 1.500 não sei o quê, vamos... Não... A gente até fica assim, meu Deus, como é possível não ver que Deus está em tudo? Em tudo. É a pessoa que reclama do frio, esquecendo que tem casaco. Temos casacos tão bons, tão bonitos, que nos fazem tão elegantes. Mas depois reclamamos do frio. Tipo assim, tens casaco. É tão bom deitar na cama com o peso daquele edredom que aquece, ou não é? Eu gosto. Tipo assim, mas
mas temos as coisas. Deus está a cuidar de nós e a gente reclama, este frio. Ei. Pois é, a gente também reclama do calor, né? Que eu também quando estava com este calor. Então, a gente reclama. E nós precisamos de começar a pedir, Senhor, qual tem sido o meu olho dominante? Eu estou a olhar de uma maneira natural e todo o meu corpo anda em trevas, ou eu estou a olhar de uma maneira espiritual e por isso o meu corpo está luminoso. Há pessoas que reclamam porque estão solteiras, reclamam porque casaram. Já viram? Vou dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, ele fala que o casamento é algo difícil. É viver a dois. Se viver com um é complicado, viver a dois é ainda mais complicado. No entanto, se nós queremos aprender a olhar da maneira correta, nós também sabemos que o casamento é bênção, que ele traz bênção e duas coisas acontecem para os que estão casados. Quem é casado vive mais do que quem é solteiro. E quem é casado tem menos dívidas do que quem é solteiro. Há pessoas que pensam o contrário, mas é uma mentira do diabo. Porque o casado tem menos dívidas do que o solteiro. Acredita? É incrível. Então, nós às vezes reclamamos porque a gente não sabe estar feliz, sabem porquê? Porque nós não olhamos com a visão certa. Quando a gente olha com a visão certa, todo o corpo fica luminoso. Tudo que vem é fixe. Ok, temos este... É aquela coisa, eu me alegro por todas as provações que passo, porque elas fazem aumentar a minha perseverança. Não foi o que a gente leu em Tiago 1 na semana passada? Veio um problema, isto é um desafio, isto vai passar, eu vou passar isto com a ajuda de Deus e alegria, porque eu vou sair daqui com mais perseverança e uma maior fé. Isto é olhar de uma maneira espiritual. Mas há pessoas que choram por problemas que nem existem. Há pessoas que estão ansiosas, preocupadas com coisas que nem nunca vão acontecer. Isto é só olhar pelo lado natural. E é muito, muito mau. Olhem só o que é que a gente aprende. Que as ondas de luz derrotam as trevas a uma velocidade de 300 mil quilómetros por segundo. E quando a gente começa a ler isto, a gente precisa de pensar assim, então eu posso até andar a ver com o meu olho mau. Eu realmente, às vezes, se calhar o meu corpo anda mais em trevas do que na luz. Mas se eu permitir Deus me falar, as ondas de luz, não é preciso muito tempo. Elas conseguem derrotar as trevas a 300 mil quilómetros por segundo. Se tu deixares, Deus não vai demorar 20 anos para te mostrar como é que tu deves ver. Senhor, eu quero ver. Vou-te mostrar. Vou-te abrir os olhos. O Senhor Jesus, Ele também tem pressa. Às vezes a gente pensa, o Senhor às vezes não responde. Há coisas que Ele responde na hora, porque Ele tem pressa que nós consigamos ver da maneira espiritual. Então a gente começa a pedir a Deus, Senhor, ajuda-me a ver de uma maneira espiritual. E a gente começa a ler a Bíblia, começa a orar e as coisas mudam. Ficamos mais alerta, O problema é que a gente só vê coisas naturais e quer trabalhar o lado espiritual. Não dá. Como é que eu vou trabalhar a minha visão espiritual? Olhando para as coisas que são espirituais, passando tempo na palavra, ouvindo a palavra de Deus, deixando Deus falar comigo. E Ele faz assim a 300 mil quilómetros por segundo. É uma razia. Como é que foi quando foi com Saulo? Ele não viu a luz, caiu do cavalo
E quando se levantou, percebeu, eu estou todo errado. Foi a 300 mil quilómetros por segundo. Saulo, Saulo, por que me persegues? O homem mudou. Começou a ver de uma maneira espiritual aquilo que era para ser visto de uma maneira espiritual. Ele começou a ver Deus como realmente Deus é. E foi rápido. Quando Deus chamou Moisés, estava lá na vidinha dele, tomar conta de ovelhas, e tu foste escolhido. Eu nem sei falar muito bem, mas foi a luz que entrou. Como é que os discípulos foram chamados? Como é que Lázaro ressuscitou? Já viram que a gente às vezes pensa, Deus demora muito tempo. Não, na realidade nós ainda não tivemos coragem de pedir a Deus para nos ajudar a ver da maneira espiritual. Porque a gente sabe que a 300 mil quilómetros por segundo o impacto vai ser tão grande que nós vamos mudar muito. E nós nem sempre estamos a querer mudar. Então nós precisamos permitir que a luz de Deus venha fazer diferença. Olhem só o que é que diz Salmos 141. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio. Nós precisamos de fitar no Senhor para a luz entrar. Sabes onde é que nós vamos ser infiéis ao Senhor? Nas áreas em que nós não confiamos no Senhor. Nas áreas em que nós não vemos a luz do Senhor e só vemos as trevas, nós não seremos fiéis ao Senhor. Sabem porque é que há pessoas que se precipitam num mau casamento? Porque elas não confiam que o Senhor vai lhes trazer a pessoa certa. Então elas dizem, não vejo aqui ninguém, eu vou, mas é lá fora ver se encontro algum. Asneira. Porque não confiaram, não viram a luz de Deus no relacionamento. Porquê é que as pessoas não são fiéis no dízimo? Não, porque já fiz as contas aqui, e se eu der, fico pobre, e não sei o quê, e sei lá onde é que a igreja está a gastar, e então vive nas trevas. A área em que a gente não deixa a luz de Deus entrar é a área em que nós somos infiéis. Vou ter que mentir lá no trabalho, porque se eu disser a verdade, põe-me de parte, ainda se calhar perca a promoção, não sei o quê. Deus diz que Ele levanta aquele que é justo. Mas se eu acredito que a mentira dá, eu não consigo ver Deus na área do trabalho. Eu minto e depois digo, não sei o quê. Nós somos sempre infiéis na área em que não permitimos a luz de Deus entrar. Nós somos sempre infiéis quando nós olhamos com o nosso olhar natural. Porquê é que aquele moço rico que veio perguntar ao Senhor o que é que era preciso fazer para entrar no reino dos céus não teve coragem de seguir o Senhor? Porque ele pensou, se eu seguir, eu vou ser pobrezinho. Porque o Senhor me disse para eu dar o que tenho. Ele viu apenas com o olhar natural. E ele perdeu muito mais por causa disso. Então nós precisamos de pedir ao Senhor para que nós saibamos olhar para Ele. Quando nós olhamos, nós confiamos. Quando nós desviamos o olhar, nós vamos ser infiéis, porque não confiamos nele. Outra coisa muito importante que Paulo ensinou na igreja a Corinto foi porque vivemos por fé e não por vista, ou não pelo aquilo que vemos. Então nós, se queremos realmente ter tudo de Deus, quem é que quer ter tudo de Deus? Nós precisamos ver como Deus vê. E para nós vermos como Deus vê, nós temos que andar com Ele. Nós temos que aprender com Ele. E nós dizemos, Senhor, eu quero que a Tua luz venha a 300 mil quilómetros por segundo e tire a porcaria das trevas da minha vida, porque eu quero ver as coisas como elas realmente são. Há pessoas que olham para o Apocalipse com medo.
Eu olho para o Apocalipse com um desejo, venha logo. Qual é a diferença? É porque há pessoas que ainda olham muito para o que está na terra e há outras que sonham muito com o que está no céu. Há muita gente crente que não quer que o Senhor venha buscar porque ainda pensa, mas eu ainda não casei. Mas eu ainda não terminei a faculdade. Mas eu ainda não fiz a minha viagem às Maldivas. Mas eu gostava tanto ainda de plantar um pessegueiro. Mas eu gostava tanto ainda de ser pai. Irmãos, não há nada no céu que se compare àquilo que nós temos na terra. Eu digo-te mesmo, tu não vais ter saudades nenhumas daquilo que não viveste aqui. Não há comparação possível. Há outros que têm medo da volta de Cristo porque sabem que têm andado a olhar muito para o que é natural e não têm andado a olhar para o que é espiritual. Quem se assustou quando viram que o noivo estava a chegar foram as virgens que não tinham azeite nas lamparinas. Essas assustaram-se. Elas pensaram, a gente não tem alimentado o nosso espírito. A gente não tem estado a ver, a gente deixou a chama apagar. A gente, sem reparar, ficámos nas trevas. As outras que estavam com azeite nas lamparinas, elas não se assustaram. Elas estavam tranquilas, porque elas sabiam que estavam a ver as coisas com a luz do Espírito Santo que ardia na lamparina delas. Então é bom a gente saber qual é a minha reação diante de todas estas coisas para eu descobrir qual é que tem sido o meu olho dominante. Vou falar-vos acerca de um grande palavrão científico, sinaptogénese. A sinaptogénese é algo que tem que acontecer no nosso cérebro, porque nós temos muitos neurónios. Nós temos estas células no nosso cérebro, mas só ter as células não faz grande coisa. Elas precisam de comunicar entre si. Tem que haver este choque elétrico, este choque químico que se chama sinapses, para haver comunicação entre as células. Então, sinaptogénese é a formação destas comunicações, desta sinapse que acontece no nosso cérebro. E isto é muito importante para a nossa visão, porque nós pensamos às vezes, os nossos olhos veem. Se não houver sinapses no cérebro, o teu cérebro não sabe o que é que os teus olhos viram. Porque a informação vai através destes choques que vai passando. E então, estas sinapses vão acontecendo, vão crescendo, vão se multiplicando, mas algumas acontecem já no útero da nossa mãezinha, quando a gente está lá dentro, mas a grande maioria depois começa a desenvolver-se quando nós temos acesso ao mundo exterior. Então vamos falar dos bebês. Então, quando é que aparece a primeira célulazinha cerebral na vida de uma criança? É quando ela tem 42 dias no útero da sua mamã. Então, quando ainda é só um feijãozinho, no 42º dia começa a aparecer o primeiro neurónio. No nascimento, ela tem 86 bilhões de neurónios. A gente olha ali para o Isaac e diz, meu Deus, o rapaz, supra-sumo, levanta lá, exatamente, tem 86 bilhões de células no cérebro. E a gente diz assim, é uma máquina. Só que, se vocês tentarem falar com o Isaac, ele não sabe falar com vocês. Se vocês pedirem alguma informação ao Isaac, ele fica a olhar para vocês e nem percebeu nada. Na realidade, o Isaac não consegue reconhecer quase nenhum de vocês. Mas ele já tem 86 bilhões de células, de neurónios. E ele tem 2 olhinhos que veem.
O problema é que ele ainda está a formar sinapses. E o que é que acontece? Quando os bebés nascem, eles só veem até 6 metros de distância, que é quase nada. Só que o horizonte deles, o final da visão deles, só vai até 6 metros de distância e só consegue focar o que está a 30 centímetros de distância. Mas ele tem 86 bilhões de neurónios, só que não fazem ainda sinapses entre as células. Por isso é que quando a gente quer alguma reação do bebê, temos que nos aproximar e fazermos figuras tristes. Exageramos tudo, que é para ver se ele foca alguma coisa. Fazemos aquelas figurinhas palermas e achamos muito engraçado quando a criança tem assim um esboço que a gente diz, está a sorrir. Não está nada, aquilo foi involuntário. Porque ele ainda não tem sinapses, ainda não as formou todas. No entanto, aos 6 meses, a nossa Heloísa está quase a chegar neste ponto. Já vão ter 18 mil conexões. Aquelas células, aquilo já está um curto-circuito assim, né? Tipo, comunica. E o que é que acontece? Aos 8 meses de idade, o bebê já consegue ver quase tanto como um adulto, que é 60 metros de distância. Já consegue discernir todas as cores e já consegue discernir a profundidade das coisas. Ela sabe quando é uma fotografia e ela sabe quando realmente é um precipício. Por isso é que as crianças com 8 meses já têm medo. Okay? Não veem a reação que elas já têm medo que vão cair. Então o que é que acontece? Eles quando nascem têm o cérebro lá, têm as células lá, mas ainda não sabem comunicar aquilo que estão a ver, ainda não conseguem passar a informação. Quando nós nascemos de novo, o Senhor Jesus coloca o Espírito dele em nós. A gente ganha um novo ADN. E o Senhor Jesus até diz, a partir de agora vocês têm a mente de Cristo. Mas vocês dizem, mas eu não estou entendendo nada. Porque a gente já tem, o Senhor deu-nos um novo ADN, o Senhor fez de nós uma nova criatura, mas agora ainda não aconteceu a tal da sinaptogênese. A gente ainda não tem muitas sinapses, a gente ainda não está a entender o que é que estamos a ver, quem é o quê, onde é que está o livro de Salmos na Bíblia, o que é que querem dizer estes números que aparecem na Bíblia, porque é que cantam aleluia, glória a Deus e o que é que quer dizer o tal do amém. A gente não entende o básico, quanto mais o próximo nível. Como é que nós vamos aumentar as sinapses? Agora aqui é algo muito importante e por isso é que eu falei do bebê. Se à nascença do Isaac, o Isaac nasceu com os 86 bilhões de células cerebrais, o Isaac nasceu com 2 olhos saudáveis. Se à nascença do Isaac nós vendássemos os seus olhos e eles permanecessem vendados, quando ele tivesse 4 anos e nós lhe tirássemos a venda, ele não conseguiria ver. E nós dizíamos, ele é um cego de nascença. Mas ele tinha tudo lá. Tinha. Mas não foi estimulado a provocar as tais das sinapses. Então os olhos não percebem o que estão a ver. O cérebro não reconhece. Está cego. Se nós estamos na palavra de Deus, nós estamos na igreja, nós vivemos a salvação, nós realmente temos a vida eterna. Amém? Se nós não nos estimularmos, nós nunca vamos produzir as tais das sinapses
que nós precisamos para entender as coisas de Deus. Não basta só ver, eu tenho que ver e tenho que me perguntar a Deus: Senhor, eu não quero mais utilizar a minha visão natural, eu agora quero usar a minha visão espiritual. Provoca as conexões necessárias, traz à memória aquilo que eu preciso de saber agora, ajuda-me a ter a resposta correta aqui dentro, para que eu entenda o mundo espiritual. E basta esta oração para a gente saber que a luz do Senhor vem a 300.000 quilómetros por segundo. O Senhor não quer filhos ignorantes. Se nós queremos ser sábios, eu quero te dizer uma coisa, Deus ainda quer mais. Porque Ele sabe que um filho sábio nas mãos dele rebenta com o inferno, rebenta com as obras do mal, rebenta com cadeias, cura feridas, é uma bênção na vida dos outros. Então a gente às vezes tem receio de pedir a Deus, não sei se Ele quer. Ele quer mais do que tu. Ele quer ainda mais do que tu, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe que é o melhor para ti. Então nós precisamos não apenas de enchermos o nosso cérebro de intelectualidade, de conhecimento, mas nós precisamos, Senhor, provoca estas sinapses para que eu saiba ver na altura certa, para que eu saiba entender na altura certa. Eu não preciso de decorar versículos, eu preciso de vivê-los, de entendê-los, de saber usá-los. Eu não preciso de decorar que Deus é todo poderoso. Eu preciso de ver quando um problema vem, que Deus é todo poderoso. É aquela sinapse. Agora percebi. Eu tenho que ver isto de uma maneira espiritual. Houve um dia que o Senhor, a Bíblia fala acerca de um dia em que o Senhor curou um cego de nascença. Que não tinha, o problema dele nem era só a visão, é que não tinha as tais das sinapses. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença e Jesus respondeu. Os discípulos perguntaram quem é que tinha pecado para ele ser cego e Jesus diz: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus disse: sabem porque é que ele vai ver? Para que se manifestem nele as obras de Deus. Sabes porque é que Deus quer que tu vejas da maneira certa? Para que se manifeste na tua vida as obras de Deus. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Irmãos, isto foi na semana da festa dos tabernáculos. Jerusalém estava apinhada de gente. E dentro da cidade de Siloé, dentro da cidade de Jerusalém, até ao tanque de Siloé, são estradas extremamente estreitas e cheias de degraus. E Jesus podia ter feito o milagre na hora, mas ele cuspiu, fez um lodo, colocou nos olhos do cego e dizia: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. O cego foi lavar-se enquanto ainda era cego. Ele foi aos encontrões por muita gente, porque era a festa dos tabernáculos de Jerusalém, estava cheia. Ele foi pelos caminhos estreitos, subiu degrau, desceu degrau, mas foi até ao tanque. E quando ele se lavou, ele passou a ver. Ele voltou vendo. E agora eu quero vos dizer, muitos milagres exigem ainda um ato de obediência cega. Quando tu ainda não vês, porque foi Jesus quem disse, tu fazes. E quando tu fazes, porque tu acreditaste, tu passas a ver. Na nossa vida, até para aumentar a nossa fé, nós muitas das vezes ainda não estamos a ver. A gente diz: Senhor, é assim, até espiritualmente falando fica difícil acreditar.
Quantos é que já fizeram esta oração a Deus? Senhor, eu quero ser espiritual, mas que a coisa está difícil. Mas se nós obedecermos, mesmo quando ainda dizemos, e podemos dizer ao Senhor, eu estou cega, não vejo, não consigo ver a luz ao fundo do túnel. Mas por causa da nossa obediência cega, a obediência à voz de Deus, os milagres acontecem. Nós não podemos ser dos que veem para crer. Nós precisamos de ser daqueles que creem para ver. As duas coisas vão acontecer ao longo da nossa vida. Mas o verdadeiro homem espiritual primeiro crê e depois vê. Essa é a base da nossa fé. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós dizemos, Senhor, eu creio. Eu creio. E nós podemos ser sensíveis e sinceros e dizer, Senhor, eu não vejo nada. Mas porque Tu disseste, eu vou. E nós podemos ver então o Senhor preparar-nos para vermos grandes coisas. Vamos nos colocar de pé. Ao cego, Jesus disse, vai até ao tanque de Siloé. O que é que o Senhor Jesus te diz esta manhã para tu fazeres? O que é que nós precisamos de mudar? O que é que nós andamos a ver de maneira completamente errada? O que é que nós andamos a ver da maneira natural? E Deus diz, Rita, da maneira espiritual. Rita, tu estás com o olho dominante errado. Sabem o que é que nós fazemos para curar quando o olho dominante está errado? A gente tapa, que é para o outro se esforçar. A minha irmã, tenho uma irmã que durante 2 anos andou à pirata. Porque eu era um olho tão preguiçoso, tão preguiçoso, tão preguiçoso. E se calhar tu vais ter que dizer, Senhor, o meu olho espiritual está tão preguiçoso, tão preguiçoso, tão preguiçoso, que o Senhor diz assim, eu vou-te pôr cegueta na área natural. Para ver se a coisa vai, se esse olho espiritual começa a ver. Mas nós precisamos de dizer, Senhor, Tu dizes na Tua palavra que se o meu olho for bom, todo o meu corpo será luminoso. Mas que se o meu olhar for errado, que a minha vida vai estar nas trevas, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós não queremos ver as coisas como o homem natural vê, mas nós queremos ver as coisas como Tu vês. Ensina-nos a ver as coisas de uma maneira espiritual, na Tua perspectiva. Ajuda-nos, Senhor, a ter as conexões ligadas corretamente, Senhor. Que a gente saiba, Senhor, não apenas de ouvir falar, mas que a gente viva aquilo que tem aprendido na Tua palavra, Senhor. Que nós saibamos ver, Senhor, que a Tua misericórdia está conosco, a Tua graça, a Tua bênção, que Tu és por nós e não contra nós, que Tu cuidas da Tua igreja, Senhor, em tempo e fora de tempo, de manhã à noite, no trabalho, no sentar e descansar, Senhor. Tu estás connosco nos vales da vida, Tu estás connosco quando nós subimos à montanha, Senhor. Tu estás connosco, Senhor, quando nós estamos cansados e Tu estás connosco quando nós estamos cheios de energia. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a ver as coisas de uma maneira espiritual, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós saibamos ver na mesma perspectiva que Tu vês, Senhor. Ó Senhor Jesus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós Te possamos ver em todos os nossos caminhos, para que nós Te possamos ver em todos os nossos dias, para que nós Te possamos ver, Senhor, em tudo aquilo que acontece conosco, para que nós saibamos dizer, Romanos 8:28, porque eu sei que todas as coisas no seu conjunto concorrem para o meu bem, porque eu sou daqueles que Te amo. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ver, Senhor, como o salmista viu, Senhor, que Tu és o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ó Senhor Jesus, que como Tu disseste a Abraão, Senhor, Tu és a nossa herança, Tu és o nosso galardão, Senhor. Tu és tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor. Da mesma maneira como Tu disseste a Paulo, a Tua graça nos basta. Ó Senhor Jesus, que nós saibamos ver, Senhor,
com os teus olhos, que nós saibamos ver da mesma maneira que tu vês, Senhor. Ó Senhor Jesus, e que nós possamos ver mais alto, ver mais longe, ver mais fundo em Ti, Senhor. Que nós possamos ver o Teu coração, que nós possamos ver os Teus desígnios, a Tua vontade. Que os nossos olhos estejam sempre fitos em Ti. E em Ti nós confiamos. Em nome de Jesus.